consagramos todo o nosso ser a ti. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. O melhor da programação online. Você ouve aqui. Isso. Pra você ouvir. Pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. A melhor programação da internet. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast contando testemunho através da sua história. Hoje estamos com o presbítero Irlanderson, bênção de Deus, homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Também juntamente conosco a esposa Dene, a irmã Tamires, que é uma bênção de Deus também. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado neste dia de hoje. Para o nome do Senhor ser glorificado, eu creio que vai ser sim, em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso, né, irmãos? É motivo de honra e de glória estarmos aqui reunidos para glorificar o nome desse Deus, que é tão poderoso na nossa vida. Estou muito feliz mesmo pela honra de estar aqui com meus irmãos, que são bênçãos de Deus na minha vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou estar iniciando com a oração. E assim o Espírito Santo de Deus vai nos guiar neste dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pai, por tudo aquilo que eu fiz, que falei, Pai, que pensei, que não proveu de Ti, Pai. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, esta ministração, Pai, este louvor que vai ser entoado para a glória do Teu nome, Pai. Pai, que cada um dos ouvintes, meu Pai, que vinha ouvir, Pai, deste louvor, desta palavra, desta oração, Pai, venham sentir, Pai, a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, entra com providência, Pai, naquilo que nós não podemos entrar. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Pai, nós conhecemos um Deus que liberta, nós conhecemos um Deus que transforma, nós conhecemos um Deus que restaura, que restitui. Oh, Espírito Santo do Senhor, Pai, nós estamos aqui nesta tarde como os improváveis, Senhor, que a sociedade não deu nada, Senhor, que alguém disse que seria a causa perdida, meu Pai, mas o Senhor nos resgatou, Pai, e hoje estamos aqui, Pai, neste dia de hoje, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, quebra cadeias, Senhor, quebra correntes, Pai, quebra cadeados, protocolo do inimigo. Oh, Espírito Santo do Senhor, aonde chegar, meu Pai, esta voz, aonde chegar este louvor, aonde chegar essa palavra, meu Pai, que o Senhor possa fazer o sobrenatural. Oh, Espírito Santo do Senhor, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus de perto e que o Senhor também é o Deus de longe. Oh, Espírito Santo do Senhor, visita pessoas que, meu Pai, que vai estar longe, mas que vai receber da parte do Senhor. Pai, visita pessoas de perto, Senhor. Pai, glorifica o Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos diminuir nessa tarde, Senhor, e que o Senhor venha crescer, meu Pai, de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Aleluias. Eu estava em casa e o Senhor, ele falava comigo sobre clamor. Que o Senhor, ele diz que quando a gente clamamos a Ele, Ele nos responde. Como está escrito lá em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Clame a mim e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando você abre a tua boca e clama, o Senhor, ele visita com antecedência. Quando você abre a tua boca e clama ao Senhor, ele entra com resposta. Aleluias! Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, o Senhor, ele desce com resposta para a tua vida. Então o Senhor, ele falou muito comigo sobre clamor.
Filho meu, clama a mim e eu te responder-te-ei. Talvez você está pedindo uma resposta da parte do Senhor. E eu creio que quando você começar a clamar, o Senhor ele vai descer com resposta para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir a serva do Senhor estar louvando. Pode... Ah, irmãos, também acabei esquecendo. Eu congrego no ministério, lançando a semente. Igreja Pentecostal, na rua Santo Antônio, número 155, aqui no Novo Horizonte, né? E aí vocês também, com o pastor Bruno, a pastora Adriele, e eu vou deixar os irmãos à vontade, pode falar aí o que você quiser. Senhor, meu nome é Tamires. Falar da paz do Senhor. Eu congrego ali no Marcos Freire 3, no final de linha, na rua 204, número 56. Na igreja Assembleia de Deus, Ministério Renovo, juntamente com a pastora Claudelice. E eu vou estar louvando para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso o teu silêncio me alcançar e resolveres te calar, para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra,
salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Independente do que você esteja passando, adore ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Independente da luta que você esteja passando, independente da prova que você esteja passando, independente da dificuldade que você esteja passando, adore ao Senhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere, e enquanto eles estavam presos, um adorava, o outro orava, e as cadeias eram quebradas. As cadeias eram quebradas. Adora que ele quebra as cadeias, adora que ele liberta, adora que ele transforma, adora que ele visita o teu filho, adora que ele visita o teu marido, adora que ele visita a tua saúde. Oh, aleluias. Independente do que for, eu adorarei. Oh, aleluias. Irmãos, confesso que no início a gente fica sempre, né, nervoso. Mas Deus, ele vai realmente nos dando a direção, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Né? Eu quero também estar agradecendo, irmão, a Rose, né, que através dela, né, nós estamos aqui. Glória a Deus. E que Deus abençoe tremendamente a vida de Rose, Glória do a esposo Deus, dela, aleluia. da família dela. Também quero estar aqui, irmão, já falando dos patrocinadores, né, que tem sido um canal de bênção para que nós venhamos estar aqui, né. Então eu vou estar deixando aqui o contato, irmãos, o endereço também da Pastelaria NKS, na Avenida D 517, próximo ao cemitério do Marcos Freire 3. Na pastelaria trabalhamos com doces, encomendas, cachorro quente, alagoano e passaporte. Bolo de pote. Abrimos todos os domingos das 5 às 23 horas. Das 17 às 23 horas. Domingos às 20 horas a 23 horas. Contatos 799-9138-0337. Também 799-8172-0752. Instagram Pastelaria_NKS. Então, tá aí o contato, irmãos, que vocês possam saborear dessas delícias que tem na NKS Pastelaria. Também vou estar deixando aqui a NA Papelaria e Variedades, onde eles trabalham com todo tipo de material para a escola. Bornais, cadernos, caneta, tudo que seu filho precisar para materiais escolar, vocês vão encontrar na NA Papelarias. Em nome de Jesus. Também tem um contato para você estar entrando em contato, é 799-9929-3428. Vou estar aí. Então, aproveita, irmãos, viu?
tá voltando às aulas, né? E tá aí o contato pra você estar entrando em contato. NA Papelarias. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, mas sempre vou agradecer a Deus, né? Pela vida do presbítero Irlanderson, pela vida da irmã Tamires, que Deus, ele colocou eles na minha vida em um momento que eu precisei muito, eu estava muito necessitado. E Deus, ele coloca pessoas certas, na hora certa, no momento certo na nossa vida. E hoje eu estou aqui, né? Primeiramente por Deus, segundamente pela vida deles também, que me ajudaram, né? Em um momento que eu precisei de uma oração, em um momento que eu precisei de uma campanha, não negaram ir na minha casa para estar orando pela minha vida. Estava passando por um processo muito turbulento, mas eles pegaram nas minhas mãos, fizeram como João e Pedro, que não tinha ouro, não tinha prata, mas trouxeram a presença, o nome de Jesus. E eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Sou muito grato pela vida do presbítero Irlanderson. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Deus já tem feito e vai fazer mais ainda. Viu? Venha ser na sua vida, minha irmã. Deus vai fazer grandes coisas, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra em Salmos 34. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 34, irmãos. Salmo 34, versículo número 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Versículo número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez o Senhor confirmando aqui, né? Davi, ele vai dizer que clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Se você se encontra angustiado, se você se encontra sem direção, se você se encontra sem expectativa, clame ao Senhor. Clame a Ele, que Ele vai tirar suas angústias. Ele vai visitar o teu coração, Ele vai visitar a tua mente. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo número 19, Lucas capítulo número 18, adiante um pouco a mais, sobre um cego. Esse cego, ele está na beira da estrada, e ele vai clamar. Ele vai ouvir falar que Jesus está passando, e ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Quando você clama e pede misericórdia ao Senhor, Ele entra com providência. Quando você clama e pede ao Senhor resposta, Ele desce com resposta. Oh, aleluias. O Senhor está dizendo: clama, 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 que eu tenho resposta para a tua vida. Clama, 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 que eu tenho resposta para a tua casa. Clama, que eu tenho resposta para a tua família. Aleluias. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então aqui o salmista Davi vai dizer: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. A palavra do Senhor vai dizer que os ouvidos dele não estão tapados, nem as mãos deles encolhidas, para que não possa salvar a mim e a você. Ou está fazendo outra oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, aqueles que clamavam ao Senhor, Pai, e por algum motivo deixou de clamar, Senhor. Pai, dá forças, meu Pai, em nome de Jesus, para que teu povo volte a clamar ao Senhor como clamou um dia. Oh, Espírito Santo do Senhor. Pai, a tua palavra diz em Juízes capítulo 6, Pai, aleluia, que os medianitas subiam contra o povo de Israel e destruía, meu Pai, aleluia, vinha e destruía porque eles subiam como gafanhoto.
Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel clamou ao Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Pai, quando a gente clamamos ao Senhor, o Senhor desce com resposta. Pai, quantas mentes confusas, Senhor. Aleluia, porque não tem clamado ao Senhor. Quantas pessoas aprisionadas, porque não tem abrido a boca para clamar ao Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, aleluia, quando o teu povo clama, o Senhor responde. O Senhor desce com resposta. Pai, aquele cego, meu Pai, ele ouviu falar que o Senhor estava passando e ele clamou ao Senhor. E o Senhor disse: pede-me o que tu queres, porque eu vou fazer. E aquele homem vai dizer, aleluia, que eu volte a enxergar. Oh, Espírito Santo do Senhor. Pai, quantas das vezes, Senhor, aleluia, nós precisamos abrir a nossa boca para que o Senhor venha nos encher. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca, meu Pai, força para aqueles que estão fracos. Renova, meu Pai, aqueles que estão fracos. Oh, Espírito Santo do Senhor. Quebra cadeias, meu Pai, quando o teu povo clamar ao Senhor. Liberta, meu Pai, aqueles que estão aprisionados enquanto clamam ao Senhor. Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai dar forças, meu Pai, para teu povo clamar a ti, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, aquela mulher cananeia, Senhor, ela vai clamar ao Senhor. Aleluia. Ela vai clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dela, porque a filha dela estava endemoniada. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, por ser persistente no clamor, por continuar clamando a Jesus, o Jesus vai dizer bem assim, aleluia, vá, porque a tua filha já está sã. Aleluia. E eu creio, meu Pai, que através de pessoas que têm clamado ao Senhor, através de pessoas que têm buscado ao Senhor, o Senhor vai entrar com providência, Pai. Ah, Espírito Santo do Senhor, eu creio que o Senhor entrará com providência na vida daqueles que têm te clamado, e o Senhor vai dar força para aqueles que não têm te clamado mais, para voltar a clamar em casa, para voltar a clamar no quarto, para voltar, meu Pai, a fazer a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me lembro de quantas das vezes eu angustiada, eu dizia, eu vou orar, e o Senhor dizia, não, hoje você vai clamar. Hoje você vai abrir a boca para clamar. Eu dizia, meu Deus. E a gente começa o clamor assim, sabe? Com pouca força, né? Aí daqui a pouco Deus já começa a botar mais palavras. Tinha vezes de eu tá dentro do quarto, daqui a pouco já tava na sala, já tava na cozinha, já tava no armário, já tava na geladeira. Eu dizia, a glória é forte. Quando você clama, o Senhor, Ele te enche. Meu irmão, quando você abre a tua boca para clamar, o Senhor, Ele desce com resposta, porque clamor é para quem precisa de algo urgente. Clamor é para quem precisa de algo com urgência. Então, se você tem pedido algo a Deus com urgência, clame, abra a tua boca, que Ele vai te responder. Em nome de Jesus. A irmã também vai estar louvando mais um hino em nome de Jesus. Então, eu queria falar algo, porque Pode esse falar, louvor que, Jesus. que eu louvei agora, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, e quando ela tinha 4 meses, ela desmaiou do nada. Ficou roxa e desmaiou. E aí, a gente não sabia o que foi. A gente foi pro hospital, ela demorou para acordar, chegou no hospital, fez exame, mas não deu nada. Aí quando ela tinha 1 ano, aconteceu de novo. A gente voltou pro hospital, mas não deu nada. E as pessoas falavam para mim que ela poderia ter epilepsia, poderia ser uma crise epilética, e pelo fato dela ser muito pequena, não mostra muito, né? Ela não espumava, mas ela só desmaiava. Aí, quando ela fez 1 ano e 5 meses, 1 ano e 5 meses, ela teve de novo. E aí, eu fui orar ao Senhor, porque quando ela era pequenininha, logo quando ela nasceu, eu fui para um culto, e a mulher
veio de fora, veio de Alagoas. E ela disse que quando ela foi pregar, eu só tinha eu lá com a criança no braço. E quando ela foi pregar, eu saí para dar a mão a uma menina do lado de fora. Aí ela disse, cadê a moça que estava aqui com a bebezinha? Aí apontaram para fora, eu estava lá. Aí ela falou assim, que não dormiu a madrugada toda, porque Deus mostrava uma mulher com a criança no colo. E a única mulher que estava com a criança no colo nesse dia era eu. E ela disse que Deus estava curando a minha filha, que eu não ia entender naquele momento, mas depois eu iria entender. E aí eu comecei a escutar esse louvor, e aí saía esse louvor e ele falava comigo tremendamente. E aí ela faz aniversário em fevereiro, ou em setembro, minha filha, e ela teve antes disso, 2 meses antes disso. Aí eu comecei a orar ao Senhor, disse ao Senhor que eu não aceitava a doença dela. Se fosse uma crise epilética, que eu não aceitava. Mas aí que se fosse um sinal do Senhor, eu estaria começando a entender. Só que eu acreditava que ela não ia ter mais nada. E aí eu fui louvando esse louvor, e Deus colocou no meu coração de eu fazer um culto de ação de graça no dia do aniversário dela. No dia 17 de setembro, a gente fez um culto de ação de graça. E eu contei esse testemunho, louvei esse louvor e disse que a partir dali eu sabia que Deus estava curando minha filha. Glória a Deus. E hoje, para a glória de Deus, desde esse dia para cá, ela nunca mais teve nada. Às vezes a gente olha quando ela tá fraquinha, olha logo para a boca dela para ver se ela tá com os lábios brancos, mas nunca mais. Glória a Deus. E nós cremos que naquele dia, a partir do momento que eu entendi o que era que estava acontecendo, Deus, ele deu a cura dela. Porque ele disse que ia deixar um sinal e que ia me mostrar. E foi ali que eu entendi que era o sinal que ele deixou. Glória a Deus. E eu vou louvar outro louvor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Parece de ferro, a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não, o tempo dispara, o alarme em meu peito, são vozes gritando, e não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto, sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer, não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer, não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus
abrir porta trancada, responder oração, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer, não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. Isso é coisa do meu Deus, do meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. Aleluias. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer: como foi que aconteceu? Como é que aconteceu na vida dele? Como é que aconteceu na vida dela? E você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. Porque tem coisas que só Deus faz, irmãos. Tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que o homem não faz, tem coisas que o dinheiro não faz, tem coisas que o médico não faz, tem coisas que o psicólogo não faz, tem coisas que só Deus pode fazer na minha e na tua vida. Então isso é coisa para o meu Deus. Que coisa linda, né? Glória a Deus. E eu ainda participei do culto, não foi? Ou não? Participei desse culto, do banquete, para a glória de Deus. Diga. Quando a gente entregamos na mão do Senhor, né? Quando nós confiamos no Senhor, o que Deus não faz, né? Às vezes a gente somos incrédulos, desacreditamos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Mas Deus, Ele é Deus que faz, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus que faz, né? E Deus, Ele vai fazer grandes coisas, ainda mais na vida da irmã Tamires, na vida do presbítero Irlanderson. Deus vai fazer muito mais na vida deles, eu creio em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas maiores. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias que os pensamentos deles são mais altos, né? Maiores, né? E os caminhos deles são melhores do que o nosso. Glória a Deus. Deus, Ele vai fazer grandes coisas, porque esse Deus é Deus de coisas grandes. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas grandes. Em Glória nome de Jesus. Num versículo de Salmos 34, no versículo de número 7, se eu não me engano, vai falar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, se você é uma pessoa que tem confiado no Senhor, há um anjo do Senhor te acompanhando. Há um anjo do Senhor te guardando. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 91, aleluia, que o Senhor dá ordem aos anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele envia um anjo para libertar Pedro da prisão. Ele envia um anjo, aleluia, para destruir, aleluia, com os inimigos. Quando Senaqueribe, né? Senaqueribe se levanta contra uma afronta, o Senhor envia um anjo. Esse Deus é Deus que envia anjos ao meu e ao teu favor. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou Deus que envio anjos. Glória a Deus. Eu sou Deus que faço o anjo acampar ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. É para quebrar cadeias, eu envio anjo. É para proteger, eu envio anjo. Aleluias. Porque Ele dá ordem aos anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Você está guardado pelo anjo do Senhor. Sua família está guardada pelo anjo do Senhor. Aleluias. Há um anjo do Senhor ao teu redor. Há um anjo do Senhor na tua porta. Há um anjo do Senhor que te acompanha quando você entra e quando você sai. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra do Senhor vai dizer que enquanto a igreja orava por Pedro, o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Juízes capítulo 6 que o Senhor envia um anjo para falar com Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus, meu irmão, que manda anjos. Glória a Deus. Deus é Deus que manda anjos. Louvado seja o Senhor. Eu não vejo mais ninguém falar de anjos, mas assim sabe como falava antes. Deus é Deus que envia anjos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque Deus, ele é Deus de providência, né? E Deus, ele também coloca pessoas como um anjo na nossa vida, né? Para nos ajudar, para nos abençoar, né? Para nos orientar. E eu sou grato a Deus por cada pessoa que Deus colocou na minha vida como um anjo, né? E pelos anjos do Senhor também na minha vida. Quero agradecer a Deus também pelo meu casamento, pela minha filha. Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe também, que eu sempre falo sobre ela, né? Da onde Deus tirou ela, né? Minha mãe se encontrava nas ruas, né? No crack. E Deus ali resgatou a minha mãe do crack. Quero louvar a Deus, meu irmão, porque Deus é Deus de providência. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz, Ele faz, irmão. Quando Ele promete, Ele cumpre. Talvez você está dizendo, Carlos, mas Deus já me prometeu faz tanto tempo e eu ainda não vi isso acontecendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que há um tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O tempo oportuno do Senhor vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez. Ele vai cumprir tudo na tua vida. Glória a Deus. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. O tempo é dele, a hora é dele. Aleluias. E Ele vai fazer. Glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluias. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. E eu dizia, Senhor, que tempo é esse que nos chega? Ando tanto, oro tanto, busco tanto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que pede, recebe, né? O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Se você tem pedido, se você tem buscado, se você tem batido, Deus, ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Deus, ele vai entrar com providência naquilo que você tem pedido a Ele. Naquilo que você tem orado a Ele. Naquilo que você tem entregado nas mãos dEle. Aleluia. Deus vai fazer o impossível na tua vida. Eu creio. Aleluia. Vai louvar o teu hino ou quer deixar para o final? Quer louvar? No final, né? Então, eu vou estar orando pela vida do presbítero Irlanderson. Louvado seja o nome do Senhor. Tá orando pela vida dele. Eu creio que Deus vai falar tremendamente conosco, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei forçar costume, né? Mas eles já são bem próximos, né? São pessoas que estão bem próximas a mim. E eu estou muito feliz, estou grato a Deus, porque eu não imaginaria estar aqui, ainda mais com meus irmãos, né? Glória a Deus. Com meus irmãos em Cristo Jesus. Irmão, só quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Deus. Porque Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, pessoas como João e Pedro, para nos levantar. E eu tinha feito muito essa oração, Senhor, e oro até hoje ao Senhor, dizendo, Senhor, coloque pessoas como João e Pedro na minha vida. E que eu seja também um João e um Pedro na vida de alguém. Que eu não venha ser um Caim que mata, né? Quantas pessoas aparecem, irmão, para querer matar o nosso ministério, né? Quantas pessoas aparecem para querer jogar um balde de água fria em nossas vidas, né? E eu oro muito a Deus, irmãos, para Deus colocar pessoas como João e Pedro na minha vida. Deus colocou eles na minha vida como João e Pedro. E eu glorifico muito a Deus pela vida do presbítero Irlanderson, pela vida da irmã Tamires. Glória a Deus, aleluia. E Deus vai colocar pessoas na tua vida que vai se somar com você, que vai acreditar, que vai caminhar contigo nos momentos difíceis, nos momentos de luta. Você vai ter com quem contar, você vai ter para quem ligar, porque Deus vai colocar pessoas na tua vida. Talvez você foi uma pessoa decepcionada,
que olhou e disse: quantas pessoas apareceram só para me atrapalhar? Quantas pessoas apareceram só para tentar fazer que nem aqueles homens quando o cego clamava a Jesus. E quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava. Ninguém vai calar a tua boca. Glória a Deus. Ninguém vai calar a tua adoração. Glória a Deus. Ninguém vai arrancar a fé que você tem no Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou orar pela vida do irmão. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido. Senhor, está aqui teu filho, teu servo, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, que ele venha diminuir, meu Pai, que o Senhor venha crescer. Pai, que ele venha sumir neste dia de hoje, Pai. E que o Senhor venha aparecer na vida dele, Pai. Espírito Santo do Senhor, Pai, enquanto ele está aqui, visita a casa dele. Visita a família dele, Senhor. Visita os filhos dele. Pai, repreende todo o mal, Senhor, na vida dele, no casamento dele, no ministério dele, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, eu creio que enquanto os teus servos estão aqui, Pai, clamando ao Senhor, fazendo a tua vontade, Pai, o Senhor vai entrar com providência, Pai, naquilo que ele necessita, Pai. Pai, eu não sei como ele deixou a casa dele, eu não sei como se encontra, meu Pai, a vida dele, mas o Senhor sabe, Pai. Entra com providência, Pai, na vida do teu servo, Senhor, na vida dos teus servos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, repreende toda a oração contrária, repreende toda a inveja, repreende toda a palavra de maldição. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, em Neemias capítulo 13, Senhor, versículo de número 2, que o Senhor fez com que as maldições se tornassem bênção. Pai, eu creio, meu Pai, que toda maldição, Pai, que foi lançada sobre a vida dele, que foi lançada sobre o casamento dele, vai se tornar bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, muitos não queriam, Senhor, mas tem que ver que o Senhor é Deus, Pai, porque quem faz é o Senhor, Pai. Oh, o Espírito Santo do Senhor, Pai, vai repreendendo neste dia de hoje toda inveja, Senhor, toda inveja contra a vida deste casal, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo olho torto, Pai, contra a vida deles, meu Pai, vai repreendendo o Senhor em nome de Jesus. Ridaraçou. Aleluias. Eu vou entregar porque é de Deus. Aleluia. Bebe água e come pão porque a caminhada é longa. Ridaraçou. Oh, Espírito Santo do Senhor, tô eu abrindo porta onde não tem portas, porque eu sou Deus de providência. Ei, filho meu, eu sou Deus que ouço as tuas orações. Eu sou Deus que ouço o teu clamor. A oração de um justo, ela tem muitos em seus efeitos. Ei, filho meu, eu tenho ouvido as tuas orações. Eu visito os teus. Enquanto você faz a minha obra, eu visito os teus. Enquanto você faz a minha obra, eu dou livramento aos teus. Eu repreendo o mal, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo pra te dar vitória, pra mostrar que eu sou Deus. Muito sério, não vai pra frente, vai parar, vai retroceder, que nada ali é de fachada, que nada ali é de engano, mas eu sou Deus que preparo a mesa perante os teus adversários, pra mostrar que eu sou Deus, pra mostrar que eu sou Deus. Oh, aleluias, pra mostrar que eu faço na tua vida, na tua história, na tua família, no meio da tua parentela eu visito. Oh, aleluias, eu visito a tua parentela. Ridaraçou. Aleluias, porque tenho eu promessa. Ridarafaço, tenho eu projeto com eles. Ridaraçou, e o meu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu saúdo os irmãos E com a essa graça e também. a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é fiel, nosso Louvado Deus, ele é seja o maravilhoso. nome do Senhor. E nós, a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, estamos contemplando profecias do Senhor nesta tarde, né? Porque Deus tem fala e Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje nós estamos aqui. Deus, Ele é fiel e, primeiramente, por causa do Senhor. E ela que não desistiu de nós. Glória a Deus. Porque nós sabemos que todo mundo é necessário passar um processo, mas cada um tem o seu processo. E o mais importante desse processo é você suportar. E minha esposa hoje, aonde ela vai, ela conta o testemunho dela, a qual ela suportou um processo no nosso casamento. E hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dela, ela sabe o quanto nós se amamos, né? E eu também louvo a Deus pela vida do missionário Carlos, né? Canal de bênção. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas na vida dele, porque tem coisas que a gente vem conversando, né? Com frequência, e Deus vem cumprindo, né? Com as promessas dele. Louvo a Deus pela vida dele, porque eu sempre dizia a ele, quando nós estávamos lá conversando, eu dizia: Carlos, missionário Carlos, eu vou aprender muito com o senhor. E ele ficava sem entender, porque os testemunhos do missionário Carlos, ele me deixa impactado, porque a gente vê Deus com a mão estendida, com a providência do Senhor, sempre. E eu comento isso onde eu vou, que o testemunho do missionário Carlos impacta a minha vida, porque a gente vê não só na obediência, né, mas o temor à voz de Deus, porque nosso Deus, ele é fiel. Louvo a Deus também pela vida da esposa dele, que ela é uma bênção, que no momento certo o Senhor colocou minha esposa para dar alguns conselhos a ela, algo que também minha esposa passou. Ela também passou, mas o mais importante, como eu já falei, é suportar o processo. E ela suportou. E hoje ela está vivendo algumas das promessas do Senhor, que assim vai acontecer, porque o nosso Deus é fiel. E hoje eu vou deixar uma reflexão. Eu orando ao Senhor nas madrugadas, e Deus me dava essa passagem. E eu queria muito me aprofundar nessa passagem e interagir, né, com os irmãos na igreja. Aleluia. A igreja a qual eu congrego, o Ministério Renovo, Assembleia de Deus, qual minha esposa já falou, a pastora presidente e a pastora Claudelice, mulher de Deus, uma benção. Louvo a Deus pela vida dela, que nos ajudou muito, nos ajuda até hoje, né? Então, que Deus continue abençoando a pastora Claudelice e todo o corpo de obreiro do Ministério Renovo, em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor é bastante conhecida, mas tem muitas pessoas que temem um pouco de falar, mas o nosso Deus, ele é fiel, e eu creio que Deus vai falar com nossos corações. Se encontra no livro de Apocalipse. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que tem algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que dessa forma Deus vai falar, não só conosco que está aqui, né? Principalmente, mas também aqueles ouvintes que vão ouvir, que vão assistir. Aleluia. Apocalipse 22, lá no penúltimo versículo, 22, 20, nós só vamos fazer menção dele. Aleluia. Que é algo da parte do Senhor. E essa reflexão é sobre a vinda do nosso Jesus Cristo de Nazaré. E ele vem. E diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho disso diz: certamente venho em breve.
Amém? Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus, ele vai relatar algo ao discípulo João, a qual o Senhor Jesus se revelou para ele para dar o livro do Apocalipse, revelar o livro do Apocalipse para ele. E tem algo, aleluia, que o Espírito Santo de Deus mandava, né, eu fazer para trazer hoje para os nossos corações no dia de hoje essa reflexão muito importante. Aleluia. Que o nosso Deus, ele é maravilhoso e eu creio que grandes coisas ele vai fazer. E o livro do Apocalipse, e nós temos que entender que o primeiro, quando chegar aquele grande dia, vai ser o arrebatamento. Aleluia. E muitos hoje dentro da igreja, nós, como cristãos que estamos na igreja, nós esperamos esse dia. Nós almejamos esse dia, vivenciar o arrebatamento. Aleluia. Que Jesus Cristo, ele vem para o povo, para a igreja. Aleluia. E é algo que pode acontecer a qualquer momento. Mas o Senhor vai falar em 1 Tessalonicenses, aleluia, que nosso Deus, ele vem. 4:17. Se achou, pode ler para. Pode ler, fica à vontade. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Então, para confirmar, né, o arrebatamento, né, Paulo fala para a pessoa que está em retidão, para uma pessoa que está, aleluia, em busca, né, da retidão, de andar na santidade. O próprio texto vai falar isso. 1 Tessalonicenses 4 vai falar a esse respeito, para que a gente venha buscar estar em santidade, para que a gente venha cada dia nos limpar, né? Porque o Senhor vem buscar um povo lavado e remido, aleluia. O Senhor vem buscar um povo com as vestes brancas como a neve, aleluia. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e achando que quando chegar o arrebatamento, aleluia, nós vamos ser arrebatados, mas nós não estamos se analisando se nós estamos fazendo mesmo a prática dessa santidade. Aleluia. Se nós estamos mesmo fazendo de acordo com o Senhor ordena na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, em um resumo vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. E o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então muitas das vezes isso nós não estamos fazendo. Porque o próprio Deus vai dizer que Ele, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, não faz acepção de pessoas. E muitas das vezes nós estamos fazendo essa acepção de pessoas. Aleluia. Nós olhamos a aparência, nós olhamos também a vestimenta da pessoa, nós começamos a julgar pelo jeito de agir, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar. E muitas das vezes, aleluia, o que mais importa para Deus é o coração. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos somente julgando, aleluia, olhando algo exterior, mas o Senhor, ele conhece o seu coração. Glória aleluia. A Deus, aleluia. E é algo que muito interessante que o pastor, o Juliano Fraga, ele estava falando sobre isso, que salvação é diferente de vocação. Aleluia. E nós sabemos, aleluia, que o Senhor diz na palavra do Senhor que se tu creres, será salvo você e a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E vocação é diferente. O Senhor... E hoje eu estava de manhã lavando os pratos e o Espírito Santo falava ao meu coração que muitos dos cristãos hoje não conhecem todos os nomes do irmão de José. Muitos também não conhecem o nome do irmão de Jacó. Muitos também não conhecem o nome dos irmãos de Davi. Aleluia. E eu sei entender. E o Espírito Santo da verdade, o que é que o Senhor quer falar?
Sabe por quê? Porque a vocação não foi com os irmãos de Davi. A vocação foi com Davi. Glória a Deus. A vocação não foi com os irmãos de José. A vocação foi com José. Aleluia. Todos desfrutaram. Aleluia. Mas quem chamou, Deus só chamou José. Glória Deus a só chamou Jacó, Israel. Deus só chamou Davi. Aleluia. Então você temos que entender que vocação é diferente de salvação. Glória Aleluia. a Deus. E o Senhor sabe para que o Senhor lhe chamou. Porque você, quando ora, o Senhor vai se revelar. Glória. Aleluia. Nós sabemos, quando a gente buscamos, quando a gente nos consagramos, se santificamos diante de Deus, nós sabemos para que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos que fazer o que o Senhor nos ordenar fazer. Aleluia. E é bem interessante isso. E outra coisa vem, depois do arrebatamento, vem algo, aleluia, que é muito doloroso, que é a grande tribulação. Vai ter um período de 7 anos. Aleluia. E vai ser julgado. A palavra do Senhor diz que vai ser julgado. A nação, vai ser o julgamento das nações e o trato de Deus com Israel. Aleluia. E vai ter 3 anos e meio iniciais, que vai ser a falsa paz e o anticristo. E os 3 meses, os 3 anos e meio final, aí vai ter um marcador pelos juízos dos selos, e as trombetas e as taças. Aleluia. E isso nós vamos ver em Mateus 24, 21, que diz assim a palavra do Senhor: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Aleluia. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Aleluia. Mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia. Então, se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali, não acredites, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Aleluia. Então o Senhor tem nos alertado algo que o Senhor se revela a João lá em Apocalipse. O Senhor já nos alertou, aleluia, aqui em Mateus, aleluia, dizendo: tenho predito, quer dizer, tenho lhe alertado, tenho lhe falado. Então não se engane, você que é escolhido, você que é eleito, porque isso vai acontecer. Aleluia. E muitas das vezes nós ouvimos as pessoas, não, isso já está acontecendo, e isso, mas nós temos que entender que antes tem um arrebatamento. Vai haver um arrebatamento. Aleluia. E nós temos que querer estar, aleluia, no arrebatamento. Nós temos que querer. E para isso nós temos que buscar a santidade, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Diz isso, 4. Vai dizer, se você for lá estudar essa passagem, vai dizer sobre a santidade. Aleluia. Depois de tudo isso vai ter o anticristo, como foi falado aqui, e os falsos profetas. Aleluia. Isso ao decorrer do tempo, isso ao decorrer do período. E enquanto isso, a igreja do Senhor vai estar nos céus. Aleluia. E o período surgirá um líder político mundial, o anticristo, e apoiado por um líder religioso, o falso profeta. E eles estabelecerão um sistema de controle total. E qual é esse controle, missionário Carlos? É a marca. Esse é o controle, a marca da besta. Que não vai poder comprar, né? Vai ter dinheiro e não vai poder comprar, porque ele vai estar sobre esse controle. Aleluia. E é algo bem interessante, que durante todo esse tempo, aqueles que ficam na grande tribulação suportando, aleluia, o Senhor vai sempre estar dando estratégia. Aleluia. Pode abrir Apocalipse 13, aleluia, 15, para a gente entender o que Deus está falando conosco nessa tarde. Apocalipse 13, 15 vai dizer assim:
foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizeste com que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que recebeste esta marca na mão direita ou na testa. Então é algo muito sério, é algo muito profundo, aleluia, que muitas das vezes nós estamos achando que, não, tá tudo bem, quando o Senhor Jesus arrebatava a igreja, mas nem todos, aleluia, porque a própria palavra do Senhor vai dizer, nem todos, aleluia, se nós for lá ver Mateus 25, vai falar das 10 virgens. E ele vai dizer que nem todos herdarão o reino dos céus. E a palavra do Senhor vai dizer que tinha 5 prudentes e 5 tolas. 5 imprudentes. E nós sabemos da história, nós conhecemos da história. Aleluia. Que vai dizer que as 5 prudentes, elas tinham o azeite em reserva. Ela sempre andava com azeite em reserva. E as 5 tolas, chegou um momento que o azeite acabou. E ela disse, me dá um pouco do seu. Porque muitos estão querendo pegar a carona. Muitos estão querendo pegar a carona. Porque muitas das vezes você busca a santidade. E tem pessoas que querem andar do seu lado para mostrar que é santo. E muitas das vezes não está com santidade. Tinha 10, mas só 5 tinha azeite em reserva. E as outras 5 teve que ir buscar. E nesse distrair de tempo, olha, nessa distração de tempo, nessa distração, aleluia, muitas das vezes que a gente se descontrola, faz algo que desagrada a Deus, aí é o momento que Jesus diz, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Ele vem como um ladrão. E ele, quando fecha aquela porta, ela vai dizer, Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aleluia. Eu sei que é uma palavra dolorosa, mas é algo para a gente refletir, para a gente entender da parte do Senhor. Aleluia, porque muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos estão fazendo do evangelho coisas, aleluia, de qualquer jeito. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Aleluia. E depois do anticristo, aleluia, vai vir o tribunal de Cristo. Aleluia. E é algo muito interessante. Aleluia. Que diz que enquanto a terra está passando por esse juízo, a igreja está no céu. E lá vai ter as bodas do Cordeiro. Aleluia. Enquanto está tendo a tribulação aqui na terra, lá no céu nós vamos apreciar a bodas do Cordeiro, que vai ser a celebração da união eterna entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. E o tribunal de Cristo, a igreja recebe o galardão pelas obras. Aleluia. É algo muito interessante, porque eu já ouvia falar sobre isso, né? Que as obras, ganhadores de almas, quem evangeliza, quem vai fazer a obra do Senhor, tem um galardão. Tem algo diferente no reino dos céus. Eu já ouvia falar sobre isso desde quando eu era pequeno. Aleluia. E sobre a bodas do Cordeiro, aleluia, é uma ceia. Como se fosse a ceia que nós ceiamos, aleluia. E quem vai nos servir é o Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. E é bem interessante que essa passagem hoje, eu estudando, aleluia, me lembrava da minha vizinha com frente, onde eu morava lá, num bairro Agamenon, onde a minha mãe mora. Minha vizinha com frente, a irmã Neca, ela colocava um louvor de Raquel Silva, se eu não estiver enganado, é Raquel Silva, eu acho, que é Tristezas e Alegrias. Que o louvor fala, vai ser tristeza, vai ser de repente, que a igreja do Senhor irá subir. E esse louvor, eu dentro da minha casa, ela louvava bem alto. Vai ser dia de angústia, de aflição e dor. Olha, os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir. Não é forte? Aí, socorro. É forte, irmão.
E aí o louvor ainda diz: e lá nos céus a mesa prosta, e os crentes ali de pé. Olha, frente a frente com Jesus de Nazaré. É coisa maravilhosa, irmão. E ela colocava esse louvor, eu tinha no máximo uns 12 a 10 anos. E ela louvava tão alto, irmão. Eu dentro da minha casa, às vezes na cozinha, no quintal, eu ouvia a voz dela. E quando eu me converti no ano de 2019, me converti verdadeiramente, porque quando eu tinha 13 anos eu me converti, mas era, né? Um pé no muro, ou em cima do muro, um pé dentro, outro fora, às vezes ia, às vezes não ia, faltava mais do que não ia, mas em 2019 eu fui de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. E depois que eu me converti, que eu falei a ela, primeira coisa que eu perguntei, eu disse: como é o nome daquele louvor? Olha, depois de mais ou menos uns 10 anos ou mais, eu lembrava do louvor. E pode ter certeza, eu sei que ela vai ouvir. Todos os louvores que ela bota ali, pode ter certeza, a vizinhança recebe. Porque ela louva com amor. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra vai dizer isso em Apocalipse 19:7. Olha, alegremos-nos, exaltemos e damos-lhes a glória, porque são chegadas a bodas do Cordeiro, cujo a noiva se arrumou. Aleluia. Então, nós temos que entender isso da parte do Senhor. Porque o nosso Deus, ele nos conhece, o nosso Deus, ele sabe, o nosso Deus, ele conhece o nosso interior. Aleluia. E eu e você, nós temos que querer estar no arrebatamento. Aleluia. E nós vamos entender. Porque na segunda vinda, a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, é algo muito tremendo, irmão. Ao final dos 7 anos, Jesus volta com a sua igreja, agora de forma visível. E algo que se destaca: desta vez, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Glória. Aleluia. E vai ver uma batalha do Armagedon. Cristo derrota as nações rebeldes e o anticristo com o sopro da sua boca. Aleluia. Apocalipse 19:14 vai relatar sobre isso. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Apocalipse 19:14. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, seguiam-no, montando cavalos brancos, e da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. É algo forte, é algo tremendo. Mas aquele que vencia também, aleluia, essa segunda vinda, que é a grande tribulação, que não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil, é como eu estou dizendo. O povo tem que despertar. O povo tem que despertar. Aleluia. O povo tem que verdadeiramente vivenciar a palavra do Senhor. Aleluia. O povo tem que buscar a verdadeira santidade. Aleluia. Porque nós vemos, nós estamos vendo, aleluia, muitas coisas que estão desagradando ao Senhor. Mas o tempo do Senhor vai chegar. Porque nada vai passar despercebido. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor tem olhos com chama de fogo. Glória a Deus. Então, o que você tem, você comece a guardar. Glória a Deus. Para que o inimigo das nossas almas não venha roubar. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Aleluia. E é bem interessante que vai haver o julgamento das nações. Aleluia. Após a segunda vinda e antes do início do milênio, Jesus julga os que sobreviveram à tribulação, levando-se em como trataram os seus irmãos. Olha,
define quem entra no reino milenar. Por isso que eu digo que nós temos que amar o próximo. Porque o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas. E nós muitas das vezes estamos fazendo acepção de pessoas. E isso é algo que ele aponta. Em Mateus 25, 32. Vai falar sobre isso. Aleluia. E nós temos que entender. Aleluia. Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor, Mateus 25, verso 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Isso são para aqueles que suportar, aqueles que estão na tribulação, firme, não negando o nome do Senhor Jesus. E aquele que nega. 41, verso 41, 25, 41. Vai dizer bem assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. As promessas do Senhor, ela vai se cumprir, eu querendo ou não. O missionário querendo ou não. A palavra do Senhor, ela vai ter que se cumprir. Glória. Aleluia. E nós temos que saber, aleluia, que algo do Senhor, aleluia, vai acontecer sobre essa nação. Foi lançada uma profecia. E se a gente for analisar, aleluia, já está começando algo a acontecer. Aleluia. Mas muitos estão dispersos. Muitos estão dispersos, esperando, aleluia, somente o arrebatamento. E muitos achando que vai estar lá. Aleluia. E a palavra vai dizer que chega o milênio. O milênio são os 1000 anos. E aqui é o pré-milenismo. Acreditamos que Jesus reinará, aleluia, fisicamente na terra por 1000 anos literais. Aí vai ser quando Satanás é preso no abismo. A paz universal e a restauração da criação. E Israel restaurado como a cabeça das nações. Em Apocalipse 20, aleluia, 6, e vai dizer a respeito disso: bem-aventurado e santo são aqueles que participam na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é algo tremendo da parte do Senhor. Algo tremendo. E é onde eu falei, o verso 7, no mesmo capítulo 20, vai dizer: mas quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que vai ser o juízo final. O grande trono branco. Após os 1000 anos, Satanás é solto para a última rebelião. Mas é derrotado definitivamente. Neste momento, todos os mortos ímpios ressuscitam para ser julgados, conforme suas obras. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. A palavra do Senhor vai dizer lá no Apocalipse 20, 11, que é o juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta,
de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Então livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme suas obras, assim como eu falei, de acordo com o que está escrito nos livros. Aleluia. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um conforme as suas obras. Aleluia. O 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É doloroso. Essa é a reflexão que hoje o Espírito Santo de Deus falava tremendamente comigo e eu não conseguia dormir, missionário. E eu, Senhor, essa é a palavra. Hoje de manhã eu fui olhar, fui orar, e eu, Senhor, essa é a palavra. E o Senhor não falava nada comigo. O Espírito Santo de Deus não bradava nada no meu coração. E eu fiquei em casa estudando. Minha esposa foi para a consagração. Foi cedo hoje, que tem um congresso de mulheres lá. Aleluia, os ouvintes já estão convidados. Congresso de mulheres, aleluia. Lá no Ministério Renovo, 7 horas. Ela foi, e eu fiquei cuidando das crianças, mas meditando na palavra. E querendo eu mesmo retroceder algo da parte de Deus. Mas o Espírito Santo não falava comigo. O Senhor me mostrava essa passagem, eu orando ao Senhor na madrugada. E o Senhor me mostrava essa passagem. E o Senhor, meu Deus, mas o Espírito Santo, Ele sabe e conhece cada um que vai ouvir, cada um que vai assistir. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar. E você a cada dia vai se analisar. E você a cada dia vai querer a cada dia mais se santificar. Aleluia, porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Aleluia, e que nós a cada dia como servos do Senhor, aleluia, como cristãos, aleluia, venha vivenciar cada dia mais a palavra do Senhor. Aleluia, para que naquele grande dia o Senhor, aleluia, nos arrebate, aleluia, para que a gente venha estar lá, aleluia, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque, aleluia, tudo isso aqui é passageiro. Eu sei que nós beberá e comerá do melhor, aleluia, desta terra. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui. Mas também nós, enquanto estivermos aqui, bebendo e comendo do melhor da terra, nós também temos que fazer o melhor para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. E vai haver um novo céu. E vai haver uma nova terra. Aleluia. E Deus habitando plenamente com o seu povo para sempre. É algo muito interessante. E Ele enxugará os seus olhos de toda lágrima. E não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Apocalipse 21:10 vai nos dizer assim: e Ele me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que vai acontecer, que descia do céu, vinda de Deus. Então nós vamos habitar numa nova terra, Glória a Deus. a nova Jerusalém. Glória a Deus. E se você for estudar a passagem do versículo 11 em diante, ela vai dizer que vai ser como pedra de jaspe. Aleluia. Vai ser como um ouro de Ofir. Oh, aleluia. A nova Jerusalém, a nova terra. Vai ser algo extraordinário do Senhor. E eu creio. A vontade do Senhor é salvar todos. A vontade de Deus é resgatar todos. Aleluia. E eu creio que nós vamos estar lá. Glória a Deus. Eu creio que nós vamos desfrutar
aleluia, dessa nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia, o missionário Carlos. É algo que nos impacta. É algo que mexe conosco. E eu querendo, o ano passado eu disse, Senhor, eu vou focar e a cada dia me aprofundar no Apocalipse, porque eu estudei algumas vezes, só que eu não pesquisava, não estava me aprofundando, né? E meu Senhor, é algo muito forte, mas o Senhor, eu tenho que me aprofundar mais, porque isso aqui não é brincadeira. E muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Infelizmente, nós não podemos ser hipócrita de falar o que não está vendo. Aleluia. Nós temos que entender essa santidade. Nós temos que querer a cada dia buscar essa santidade. É como o Senhor Jesus fala, eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque muitos estão adorando por aparência. Muitos estão adorando porque quer um pouquinho de status. Tem poucos que ainda quer fazer a obra do Senhor, porque muito grande é a seara. Grande é a seara. Aleluia. Mas poucos são os lavradores. Poucos querem ir apregoar o evangelho aí. Aleluia. Poucos querem ir buscar almas, missionário. É poucos. Nós conta em dedo e muitas das vezes nenhuma mão sobra. Porque nós só queremos microfone, status. E eu aprendi com um pastor, um professor, estava me ensinando. E ele disse que tem 3 tipos de pregadores. Aleluia. Tem um pregador que prega por status. Tem um pregador que prega por condições financeiras. Eu sei que o trabalhador é digno do seu salário. Mas tem pregador que está estipulando o valor. E ainda determina quantas horas vai pregar. Mas tem aqueles que pregam por amor. Tem aqueles que fazem a obra por amor. E Deus, Ele conhece. Essa é a reflexão que eu trago para os irmãos nesta tarde. Esse privilégio de ministrar a palavra do Senhor. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Eu sei que a palavra foi um pouco dura, mas é a palavra do Senhor. Aleluia. Está aí. Aleluia. A pergunta para mim e para você. Hoje, nessa tarde do sábado, o Senhor vai falar. Vai me perguntar e vai lhe perguntar. Você está preparado para teu encontro com o noivo? Nessa tarde. Será que nós estamos hoje preparados para teu encontro com o noivo? Porque ele vem. E ele vem buscar um povo dentro de outro povo. Então, aleluia. Foi até aqui. Mas que essa reflexão venha penetrar dentro do seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela sabe o que cada um de nós estamos precisando. E eu creio que essa palavra vai tocar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade da qual o Senhor me concedeu. Que Deus continue abençoando o missionário Carlos juntamente com a sua esposa. Que Deus continue abençoando a cada dia mais a minha esposa. Aleluia, porque aqui é promessa do Senhor. Nós estamos vivenciando promessa de Deus. E isso é toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Amém? Então fique à vontade, missionário Carlos. Aleluia. Eu não tenho nem o que falar. Deus é fiel. Deus é fiel. Confesso que foi muito forte que Deus falou comigo aqui nesta parte, né? Eu recebi a minha parte, né? Que Amém, a gente veio se analisar, que a gente veio ver como nós estamos diante do Senhor. É verdade. Porque a palavra diz que ele veio como ladrão, né? Eu estava evangelizando e ouvi um rapaz falar que o inferno era aqui. Meu Deus. Doloroso. E, irmão, falando aí, eu lembrei da palavra que eu estava lendo hoje de madrugada, que foi 1 Coríntios 15, versículo 19, que vai dizer: se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente fica só esperando aqui, né? E esquecendo que há um lugar melhor. É verdade. Reservado para nossas vidas. Deus fiel. Então eu quero agradecer muito a vida do presbítero Irlanderson. Glória a Deus. Mais uma vez a vida da irmã Tamires. São bênçãos de Deus, irmãos. Deus fiel. Adote os servos do Senhor em suas orações. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Quando eu era do mundo que falava sobre Apocalipse, eu tinha um medo, né? Tinha um medo. E é essa reflexão. E é Apocalipse, forte, ela não veio para trazer medo, mas sim para a gente entender, né? Se analisar. Verdade. É forte, viu? Glória a Deus. É forte. Eu vou estar deixando aqui, irmãos, o Instagram do podcast. Pra você estar indo lá seguir. Viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É podcast Testemunhos 2025. Lá estão as fotos e os anúncios das programações. Siga lá, povo de Deus. Sigam lá, gente. Muito, muito mesmo o podcast. E se vocês também tiverem um testemunho para contar, tiver algo da parte de Deus para falar, vocês podem entrar em contato. Em nome de Jesus. Deus fiel. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. A irmã Tamires vai estar louvando. Só que essa irmã Tamires louva ao orar. Amém. Oh, glória. E aí a gente vai encerrar com o louvor da irmã Tamires. É forte, irmãos. Deus fiel. Deus Tem um louvor de Evelyn, né? Evelyn. Sarah Evelyn. E Gessé alguma coisa. Que vai falar: vigia, vigia. Não deixe o óleo faltar. Vigia. Deus poderoso. Vigia. É verdade. Não deixe o óleo faltar. Deus poderoso. Esse louvor reflete muito, né? É. Sobre a vida do Senhor, né? Então que nós vamos estar em vigilância. Porque quando Jesus vier, a gente pode ficar. É verdade. Então que nós vamos estar em vigilância. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido. Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, Pai. Pela vida desse casal, Pai. Por cada um que vai estar ouvindo, meu Pai. Desta palavra, meu Deus, em nome de Jesus, deste louvor e desta oração. Pai, nós queremos glorificar o teu nome, Pai. Porque nós temos certeza, Pai, que o Senhor virá, Pai. Que nós temos certeza, Pai, que o Senhor virá e resgatará a tua igreja, Senhor. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo do Senhor, dá forças ao teu povo, Pai, para que venha te buscar, meu Pai, e que cada dia venha se santificar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, na vida de cada um que vai estar ouvindo, Pai, deste louvor, desta palavra e desta oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Tu conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado. E quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado.
Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão, pois quando eu tiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? E ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho, filho meu. De todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá na cruz do Calvário tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar o seu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel que é pra lutar por ti, porque eu sou o dono dos céus. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel que é pra lutar por ti, porque eu sou o dono dos céus.
mas tem que me adorar. Parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar. No piscar de olhos esse vento vai passar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Meu Deus, Deus falou muito comigo nessa tarde. Eu creio que Deus vai falar com a vida de cada um que vai estar ouvindo e tá ouvindo desta oração, desta palavra, deste louvor. Eu creio que o nome do Senhor foi glorificado. Em nome de Jesus. Então, irmãos, para finalizar, vou estar falando novamente sobre os patrocinadores, deixando o contato, o endereço também. Pastelaria NKS, na Avenida D, 517, próximo ao cemitério do Marcos Leire 3. Na pastelaria, eles trabalham com doce, com encomendas, cachorro quente alagoano e passaporte, bolo de pote. Eles abrem das 5 da tarde, 17 horas, às 11 horas da noite. Domingo, das 20 horas às 23 horas. Contato 799-9138-0377. Contato 799-81-7207-52. Instagram Pastelaria NKS. Também NA Papelaria e Variedades 79999293428. Você encontra tudo para materiais escolares dos seus filhos. E novamente o Instagram do podcast Testemunhos 2025. Lá estão as fotos e os anúncios das programações. Sigam lá, povo de Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade e pela vida do presbítero e da irmã Tamires. Deus continue abençoando a vida de cada um em nome de Jesus.